Salve, salve, tudo bem? Vamos lá, na aula de número 2, maratona de questões para o direito administrativo. Lá no INSS, o que nós temos que lembrar? Bom, eu deixei essa questão aberta para você na última aula. E aí nós temos o seguinte, que o órgão público é um centro de competência dotado de personalidade jurídica, capaz de inclusive responder uma ação judicial. Vamos por etapas. O órgão público, de fato, ele é um centro de competência? Você fala, e aí, Barbieri? Opa. O órgão público, você dá uma olhadinha no artigo 1º, lá da lei 9784 de 99. E vai dizer que ele é um centro, é uma unidade de competência. Mas qual que é o problema? O órgão público dotado de personalidade jurídica, não. Anota para mim. O órgão público, quais são as principais pegadinhas? Veja você. Não tem personalidade jurídica, não tem personalidade jurídica, e não responde à ação judicial. Não responde à ação judicial. Se ele não tem personalidade jurídica, quer dizer que ele não tem o quê? Não é sujeito de direitos e nem de deveres. Então cuidado. O órgão não é dotado de personalidade jurídica, inclusive não pode responder por uma ação judicial. Ou seja, a alternativa está equivocada. Lembra da aula passada? Nós temos lá a União. A União é uma pessoa jurídica. O que a União faz? Começa a desconcentrar aquelas espécies de organograma, lembra? Das empresas? Então, cada bolinha dessa é um órgão, sei lá, um ministério, uma secretaria, um departamento, uma repartição pública federal da União, administração pública direta. E quem é a pessoa jurídica? É a União. Então, quem responde uma ação judicial, quem é sujeito de direito e de dever, é a pessoa jurídica. Pessoa jurídica essa que o órgão faz parte. Então imagina você que um policial federal causa um dano ao particular, o policial federal causou dano no exercício das funções. Quem vai responder por esse ato do policial federal não é a Polícia Federal, mas é a União. O Ministério da Cultura, sei lá, um agente público dirigindo um carro do Ministério da Cultura atropela o particular, sendo que o particular estava na faixa de pedestre, o sinal estava vermelho, ou seja, o agente público totalmente errado. Você não vai mover ação contra o Ministério da Cultura, você vai mover ação contra a União. Então cuidado com isso. O órgão público não tem personalidade jurídica, não é sujeito de direitos e deveres e não responde a uma ação judicial. Perfeito? Fácil? Vamos para frente. Próxima. Na realização de suas funções, pode uma autarquia tanto prestar um serviço quanto explorar a atividade econômica. Vamos aqui por etapas. Então eu tenho lá a lei específica. Lei específica, leia-se lei ordinária. Essa lei específica, ela é responsável por criar a autarquia. É responsável por criar a autarquia. E essa mesma lei específica, essa lei ordinária, é responsável por autorizar o nascimento de quem? Da fundação pública, da sociedade de economia mista e também das empresas públicas.
Perfeito. Aí o artigo 37, inciso 19, fala de uma tal lei complementar. E essa lei complementar, ela não cria e nem autoriza ninguém. Ela só vai definir o âmbito de atuação da fundação pública. Então ela vai tão somente definir o âmbito de atuação da fundação pública. Tá bom. Aí nós sabemos o quê? Nós sabemos que a autarquia será sempre uma pessoa jurídica de direito público. Perfeito. O que você faz? Você vai lá, artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal, mais, cuidado, artigo 5º do Decreto-Lei 200 de 1967. O que você vai ver? Você vai ver que a autarquia nasce apenas para prestar um serviço autônomo, um serviço típico de Estado. Então anota por gentileza, a autarquia nunca, jamais, em hipótese alguma, poderá explorar uma atividade econômica. Jamais a autarquia, então, tanto pode prestar um serviço, quanto pode explorar uma atividade econômica. Não, quem explora atividade econômica são as empresas estatais. Vimos na aula passada, sociedades de economia mista e as empresas públicas. Então a autarquia jamais poderá explorar atividade econômica. Alternativa equivocada. Para que adquira personalidade jurídica, é imprescindível que todas as entidades da administração pública indireta, todas, sofram o registro dos seus atos constitutivos. Vixe Maria, pois é. Vou completar o raciocínio da aula passada. Vem comigo aqui, ó. Perdão, da questão passada. Lei específica vai ser a responsável por criar a autarquia e, nos termos do artigo 37, inciso 19, por autorizar o nascimento de uma fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública. E o que muda na prática? Na prática, muda o seguinte: quando eu falo de autorização, os atos constitutivos são registrados. E são registrados onde? Ou no cartório competente, ou na junta comercial, se explorarem atividade econômica. Tá bom. Então, se eu falei de autorização, é porque os atos constitutivos devem ser registrados. Por outro raciocínio, quando é que uma fundação pública, uma sociedade de economia mista e uma empresa pública nascem? Quando os atos constitutivos sofrem um registro. Registro esse ou no cartório competente ou na junta comercial. Agora veja você, e a autarquia? Se a autarquia é criada por lei específica, pergunto, no Brasil eu registro lei? Eu vou lá no cartório e registro a lei? Não. Então quer dizer que os atos constitutivos não são registrados. Não são registrados. Por quê? Por que agora não sofre registro? Porque no Brasil eu não registro a lei. Então quando é que uma autarquia nasce? No Brasil a lei é publicada.
Então, uma vez que a lei foi publicada, automaticamente nasceu a autarquia. A autarquia adquire personalidade jurídica com a publicação da lei, nunca com o seu registro. Cuidado! Essa é a diferença prática entre ser criada e ser autorizada. Entendeu? Então, muito cuidado com isso. Falei de autarquia, os atos constitutivos não são registrados. Nunca. Absolutamente nunca. Para responder a questão, para que adquira personalidade jurídica, é imprescindível que todas as entidades da administração pública indireta sofram registro? Não. Só quem? Só a fundação pública, sociedade de economia mista e suas empresas públicas. Autarquia nunca. Então, a alternativa está equivocada. Fácil? Moleza? Vamos para frente. A presunção de legitimidade é um atributo, característica de todos os atos administrativos, sendo sempre favorável à administração pública. Na aula passada eu separei para você o FIFOCOM, finalidade, forma, competência, objeto e motivo, elementos ou requisitos, e do outro lado eu coloquei os atributos ou as características, presunção de legitimidade, tipicidade, coercibilidade, autoexecutoriedade. Vamos entender a presunção de legitimidade. Olha só. Quando nós falamos da presunção de legitimidade, na sua prova pode aparecer, e é o mesmo contexto, tá? Pode aparecer presunção de legalidade, pode aparecer presunção de veracidade. Presunção de legitimidade, presunção de legalidade ou presunção de veracidade. A presunção de legalidade presume-se que o ato respeita a lei. Já a presunção de veracidade presume-se que o ato, a informação que consta nele, é verídica, verdadeira, correta. Tá ok. Mas é tudo num contexto de presunção de legitimidade. Tá, até aí nenhum problema. Aí o que você tem que lembrar? Você tem que lembrar que essa presunção, de fato, será sempre favorável à administração pública, sempre favorável ao Estado. Barbieri tem exceção? Não tem exceção. Você fala, mas por mais absurdo que seja o caso, por mais absurdo que seja o caso, Zezinho, aposentado no INSS, deixa de receber a aposentadoria. Vai até o INSS, reclama, fala com a servidora, e a servidora diz, por gentileza, o seu CPF, o seu documento, digita lá na base de dados da autarquia e veja você, Zezinho está declarado morto. A servidora entra em choque, arregala os olhos, Zezinho está ali na frente dela, vivo, capengando, mas tá vivo. Um pé na cova, outro na casca de banana. O sistema do INSS diz que ele está morto, por mais absurdo que seja. Qual é a presunção de legitimidade aqui? Sempre favorável à administração pública. Então quer dizer que Zezinho tem que provar que está vivo? Isso. Ah, então a presunção ela permite que a administração pública já pratique o ato. Se presume-se legítimo, favorável a ela, é verdade. Agora, cuidado. Essa presunção, ela é uma presunção o quê? É uma presunção relativa. Presunção relativa, ou também conhecida como uma presunção iuris tantum. Por quê? Pode o particular provar o contrário.
Mas quem tem que fazer a prova é o particular. Provar o contrário. Ela não é uma presunção absoluta. E, portanto, muita cautela, ela é uma presunção, ela é então um atributo, é uma característica de quem? Olha lá, de todos os atos administrativos. Todos os atos administrativos, sem exceção, presumem-se legítimos. Entendeu? Como você pode perceber, para cada questão, eu tento explicar todas as possibilidades de cobrança. Claro, o que interessa é o X no lugar correto na hora da prova. E eu tenho certeza, faça a sua parte, se dedique, persevere, que você será um servidor do INSS. Claro, começa o ano aprovado já no concurso. Então, a afirmativa diz, a presunção de legitimidade é um atributo, é uma característica de todos os atos administrativos. Verdade, é isso mesmo. Sendo sempre favorável à administração pública, sendo sempre favorável ao Estado. Sim, mas ela é uma presunção relativa. O particular é que tem que fazer prova ao contrário. A questão está corretíssima. Vamos para frente? Atos administrativos e atos políticos são sinônimos, vez que ambos possuem, têm base constitucional. Ih, rapaz, e agora? Vamos lá. Quando eu falo de um ato administrativo, você vai lembrar dessa pirâmide. Só com a pirâmide você já acerta a questão. Pensa que isso aqui é uma pirâmide, né? Use aí a sua criatividade, a sua imaginação. Lá em cima, no topo, eu tenho a Constituição Federal. No meio da pirâmide, eu tenho quem? Eu tenho as leis. E a base da pirâmide é formada por quem? A base da pirâmide, ela é formada pelos atos administrativos. O que um ato administrativo busca? Busca dar concretude à lei. A lei não é geral e abstrata. O legislador não vem lá e faz uma lei que é para todos e não trata de um caso concreto, tipo, sei lá, matar alguém. Não está falando matar o Zezinho, nem o Joãozinho. Não está falando quem vai matar. Matar alguém. O Código de Trânsito Brasileiro não tem lá a proibição de estacionar em fila dupla? De estacionar em cima da faixa de pedestre, por aí vai? Aí eu vou lá e estaciono em cima da faixa de pedestre, eu vou ser multado. A multa é o quê? É um ato administrativo que concretiza a proibição legal. Por isso, todo e qualquer ato administrativo ele vai estar abaixo ou acima da lei? Abaixo. Então, todo e qualquer ato administrativo será sempre infralegal. Se ele é infralegal, então nós já podemos diferenciar. Vem comigo aqui, ó. Ato administrativo é diferente de ato político. Por quê? O ato político, ele é praticado por quem está na cúpula dos poderes, na cúpula do executivo, na cúpula do legislativo, do judiciário, com base constitucional e com ampla margem de liberdade. Exemplo, a Dilma acorda, tá com o ovo virado, tá de mal com a vida, fala, vou vetar esse projeto de lei, não quero essa lei. Ou então mais, ela fala, rapaz, estou cansado desse Paraguai, vou declarar guerra contra o Paraguai. Sim, veta um projeto de lei, a sanção a um projeto de lei, a declaração de guerra são atos com base constitucional, praticados por quem está na cúpula dos poderes, a Dilma, chefe do Executivo Federal, e ainda com uma ampla margem de liberdade. Vetou porque quis, dá presente os motivos lá e acabou. Ou seja, um ato político não é sinônimo de um ato administrativo, porque um ato administrativo ele está muito abaixo da Constituição, ele está abaixo das leis, ele é infralegal. Um ato administrativo ele busca dar concretude à lei. Nada a ver ato administrativo com ato político. Perfeito? Então aqui a alternativa está equivocada. Para que você saiba, ato administrativo também é diferente
de ato privado. Por qual razão? No ato privado, ele é praticado diante de um regime jurídico de direito privado. A administração e o particular estão em pé de igualdade. No ato administrativo existe o quê? Um regime jurídico de direito público. A administração determina. Pensa lá, se alguém for multado, a administração pergunta se você concorda com a multa? Não. Goela abaixo, ela impõe. E ainda, o ato administrativo ele também é diferente do chamado ato material, também conhecido por fato administrativo. E por qual razão? Muito simples. No ato administrativo, a administração pública declara a vontade. O fato administrativo ou ato material não tem declaração de vontade. De repente, choveu muito, caiu uma árvore sobre os fios de alta tensão, todo o bairro está sem luz. A administração não declarou vontade para isso, mas ela tem que arcar com as consequências. Então, exemplo de ato material, de fato administrativo, são os atos da natureza. Entendeu? Então, cuidado com essa pegadinha. Ato administrativo não é igual a ato político, que também não é igual a ato privado, que também não é igual a ato material ou fato administrativo. São todos distintos. Vamos para frente. Para que o servidor público adquira estabilidade, é necessário que ele, servidor, cumpra o prazo de 3 anos de estágio probatório. Verdadeiro. Bem como seja aprovado na avaliação especial de desempenho. Verdadeiro também, a alternativa está corretíssima. Alguém deve erguer a mão, torcer o nariz, está ensandecido de raiva e fala, não, Barbieri, lá na Lei 8.112 de 90 diz claramente que adquire-se estabilidade após 24 meses de estágio probatório, 2 anos de estágio probatório. Nada disso. A Lei 8.112, no que diz respeito aos 24 meses, aos 2 anos de estágio probatório, não mais se aplica, porque o artigo 41 da Constituição Federal diz que o estágio probatório é para 3 anos agora e não 2 anos. E ainda, o último parágrafo do artigo 41 da Constituição Federal fala que, além dos 3 anos, precisa ainda ser aprovado na avaliação especial de desempenho. Cuidado, nós temos 2 avaliações de desempenho. Uma avaliação que é periódica e outra que é especial. Vamos separar isso e outros temas de estabilidade, vitaliciedade e estágios probatórios dentro do nosso quadrinho. Vem para cá, olha só. Então, para que o servidor público adquira estabilidade, é necessário cumprir 3 anos de EP, bem como a aprovação na avaliação especial de desempenho. Corretíssimo, mas vamos entender isso aqui. De um lado, nós temos a estabilidade, que é diferente da vitaliciedade. Por que que existe diferença aqui? Olha só. A estabilidade é uma garantia no serviço público. No serviço. Então você marca para mim o S da estabilidade e o S do serviço, sem decorar. A vitaliciedade é muito mais restrita. Ela é uma garantia no cargo. Juízes e promotores podem adquirir vitaliciedade. Eles estão juntos ao cargo. Marca o C da vitaliciedade e o C do cargo. Depois disso, quando nós trabalhamos com a estabilidade, ela requer 3 anos de EP, 3 anos de estágio probatório. Já a vitaliciedade, 2 anos de EP, 2 anos de estágio probatório. Uma vez vitalício, como você perde vitaliciedade? Por sentença judicial transitada em julgado. Só. Uma vez estável, você perde a estabilidade por sentença judicial transitada em julgado. Você perde a estabilidade pelo processo administrativo disciplinar, né? No PAD você pode ser demitido.
e pela avaliação, cuidado, não é especial agora, é periódica de desempenho. Agora veja, pelo artigo 41 da Constituição Federal, você só perde a estabilidade nessas 3 hipóteses. Cuidado, corre lá no artigo 169, parágrafo 4º da Constituição Federal. O que você vai ver? O artigo 169, parágrafo 4º da Constituição Federal, ele elenca uma 4ª possibilidade que o estável pode perder a estabilidade. É o chamado corte de despesa pública. A União, os estados, DF, municípios têm um teto para gastar com os seus servidores, ativos e inativos. Se extrapola o teto, tem que reduzir para o teto, respeita o teto. Primeiro, serão exonerados os cargos em comissão. Se ainda assim não adiantou, exonera quem está em estágio probatório. Se ainda assim não adiantou, exonera quem já é estável. Então cuidado, porque nós temos a possibilidade pelo corte de despesa pública. 4ª hipótese. Artigo 169, parágrafo 4º da Constituição Federal. Ou seja, enquanto a vitaliciedade você adquire com 2 anos de EP, a estabilidade você adquire com 3 anos de EP. Enquanto a vitaliciedade você perde somente por uma sentença judicial transitada em julgado, aquela que não cabe mais recurso, a estabilidade você perde pela sentença judicial transitada em julgado, pelo processo administrativo disciplinar, pela avaliação periódica de desempenho e ainda pelo corte de despesa pública. Ou seja, você perde estabilidade em 4 hipóteses. Essas 3 primeiras no artigo 41 da Constituição Federal. Essa última no 169 da Constituição Federal. Entendeu? Então, a alternativa, 3 anos de estágio probatório, bem como seja aprovado na avaliação especial. A avaliação especial lhe dá a estabilidade, correto. A avaliação periódica, se reprovar nela, você perde estabilidade. E aí vamos na sequência. Dentre as hipóteses pelas quais pode o servidor perder a estabilidade, está a extinção do cargo. Você fala, ué, Barbieri, se o cargo foi extinto, ele perdeu a estabilidade? Não, se ele é estável, ele fica em disponibilidade. Vem aqui. Como é que perde a estabilidade? Sentença judicial transitada em julgado. Processo administrativo disciplinar, o PAD, lá na Lei 8.112. Avaliação periódica de desempenho, corte de despesa pública. Você viu em algum momento extinção do cargo? Não. Então quer dizer que dentre as hipóteses pelas quais o servidor perder a estabilidade é a extinção do cargo? Jamais. Erradíssimo. Viu só que fácil? Entendeu? Então é esse mecanismo que nós vamos adotar na maratona. É sempre analisando aquela questão e puxando outras que podem cair a partir daquela afirmativa. Você sabe já os principais temas cobrados pelo CESP nestes tópicos. Então, se cair na sua prova estes tópicos do seu edital, pode ter certeza que alguma coisa você já viu aqui comigo. Quem sabe, né, a gente consiga passar por todas as questões da sua prova. Vamos aguardar. Mas é isso aqui que você vai encontrar de pegadinha. É esse o jeito do raciocínio da banca. Entendeu? CESP, Sebrasp, mesma coisa, eles cobram assim. Então, muito cuidado para você não cair nessa pegadinha. Nas próximas aulas eu volto ainda para falar na resolução, na maratona de questões sobre ética. Vamos ter mais ainda aulas sobre direito administrativo, então eu quero passear pelos principais temas com você, para que, claro, caindo, você mate, acerte, dê risada na prova e vai gabaritar direito administrativo, ética e regime jurídico. Combinado? Fica com Deus, um grande abraço, até a nossa próxima aula. Teve alguma dúvida? Entre em contato comigo, é sempre um prazer poder contribuir para que você, se Deus quiser e há de querer, concretize mais esse sonho e muito em breve estará aprovado no concurso público. Até lá, a gente se vê.